largarão a obra e ela não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que palavra, né, gente? Que tema, que profundidade. É algo extraordinário. Quem escolheu o tema dessa semestral, essa quarta semestral, estava orientado pelo Espírito, né? Para puxar um texto tão profundo e glorioso e cheio de significados. Se passássemos o dia inteiro falando sobre o tema, ainda não abrangeríamos todo o conteúdo de tão intenso, de tão vasto que é a consciência do Espírito no coração, por intermédio da atitude positiva de Neemias. Mas glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, do anjo dessa igreja, pelos obreiros da retaguarda, pela vida do pastor Ezequiel, que já nos vimos ali na cidade de Matupá, num evento que ele estive ali pregando na igreja Nova Oportunidade, do pastor Evandro, e que Deus possa continuar abençoando sua vida, né? E ainda terei o prazer de ouvi-lo também pregar, né? Já temos boas notícias que prega a palavra de Deus com excelência. Deus abençoe. Irmãos, vocês me suportam, eu quero cantar um hino nessa manhã. Não tem problema não, né? Vocês aguentam mais um pouquinho, está quase dando 11 horas, mas nós vamos adorar. Quem está feliz, diga amém. Amém. Vou te colocar o... Eu estou rouco, né? Preguei ontem, acabei gritando um pouco, mas eu quero cantar assim mesmo. E gostaria que você que sabe também adorasse a Deus juntamente comigo nessa gloriosa manhã. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do irmão David. Louvar a Deus de uma maneira especial. Pode soltar. Aleluia. Dá playback. Eu estava ali do lado teu, glória a Deus. A minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no seu reino o Senhor entrar. Solta a sua voz. Eu era um pecador e ele o Salvador.
naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo está. Aleluia. Tem lugar no paraíso para você. Aleluia. Ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegar ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no seu reino o Senhor entrar. Oh, aleluia. Ele está nesse lugar. Eu era por morte e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando eu vi ele me falar, o paraíso hoje comigo está. Aleluia. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus. Glória a Deus! Irmãos, estamos nas retas de finais, não é? Esse conclave espiritual, aonde Deus se fez presente. Ontem à noite ainda estava ouvindo testemunhos do que Deus havia feito, né? Assim como da vez passada ficou marcas, né? Pessoas aceitaram Jesus e a minha alegria foi de ver que permaneceu quem aceitou Jesus na semestral passada. E o Senhor Deus tem sido maravilhoso. E antes que nós terminemos esse momento, eu quero dizer para você, abra seu coraçãozinho, sua mente, sua alma, através da sua fé e pelos braços da fé, agarre com toda convicção a palavra de Deus, aquilo que está sendo ministrado nesse altar, porque os braços da fé trazem à existência o inexistível. Os braços da fé faz a mão de Deus se mover e o impossível vira possível. O sobrenatural se torna natural, porque a mão de Deus, ela se manifesta em uma dimensão que foge à existência humana. Mas todavia Deus, a Bíblia diz que um dos nomes de Deus é Emanuel, que significa Deus habitou no meio do seu povo. Deus não está apenas nas dimensões celestiais, assentado sobre um alto e sublime trono. Deus também está nesse lugar. Aliás, essa casa é dele, esses bancos é dele, essa igreja é dele, a tua vida é dele, tudo é dele. A Bíblia diz que se existimos, a coexistência da nossa existência é por causa dele. E se existimos, existimos nele. Se o mundo subsiste, subsiste nele. De maneira que por ele, para ele e por causa dele, todas as coisas existem para a glória dele. Essa manhã é manhã de nós agradecermos, porque até aqui
Deus tem sustentado de pé a sua igreja. Queridos, para ganhar tempo e finalizarmos o livro a qual nos foi dado como base, como pano de fundo para ser pregado, é Neemias. E ontem nós falamos um pouco da história geográfica, mas hoje eu gostaria de finalizar deixando apenas a posição desse homem, a forma como ele atuou diante da perseguição, diante da afronta. Nós já o havíamos falado, que Neemias havia sido levantado por Deus em uma terra distante, e ele havia ouvido a voz do Senhor em seu coração, quando se encheu de tristeza por causa dos seus patrícios, os seus parentes, a sua pátria, o povo de Israel, que estava em situação de miséria, de lamento, na terra de Israel, a terra onde Deus havia se manifestado, havia atuado com grande poder, e que agora estava deserta, havia virado morada de chacais, de lobos selvagens, havia virado um monturo de lixo, havia se tornado a grande e famosa cidade, por quem o rei Davi marchou, por quem tropas marcharam com grande poder, a cidade aclamada, a quem o grande, sábio e rico Salomão havia governado por tantos anos, e vários reis havia passado, homens de fama, que alcançaram nos anais da história o seu nome, como destaque, como colosso, porque fizeram uma diferença na terra de Israel. Mas essa terra tão famosa, esse povo tão almejado, agora estava totalmente desarraigado, destruído. A bela cidade havia virado apenas escombro, fumaça saía, poeira, havia choro, porque algumas pessoas ainda haviam ficado. Era possível ver corpos e cadáveres espalhados cidade afora, porque a bela cidade estava destruída. Nabucodonosor havia entrado ali com uma tropa, com um exército, e havia despedaçado, derrubado e tomado o tesouro daquela cidade. Agora, lá no reino da Pérsia, a Bíblia diz que Neemias ouviu falar que a cidade estava arruinada, que os muros estavam caídos, que as portas potentes estavam destruídas, e Neemias se compromete, Neemias se condói, Neemias se entristece, e ele vai orar, ele vai jejumar, ele vai buscar a atenção de Deus. Tem muita gente que ainda não aprendeu, pastor Ezequiel, a chamar a atenção de Deus, mas Neemias nos dá aqui o direcionamento de quem quer ter vitória no meio do problema. Neemias nos dá aqui o segredo que abre porta, até mesmo onde não tem porta, o segredo que faz o mar abrir em duas partes, o segredo que faz os inimigos correr, o segredo que faz Deus se locomover na direção do seu povo. Ainda é no joelho, ainda é no jejum, ainda é na oração, e ainda é na adoração, o ponto de contato, o ponto de encontro, aonde a alma entra triste e sai alegre, porque é na presença dele que a resposta aparece. A irmã disse que veio na intenção de ouvir uma resposta. Eu quero te dizer, Deus tem resposta para você nessa manhã, porque o Deus de Neemias está sentado nesse lugar. E Neemias chora, ora e pede. O rei olha para Neemias e fala: Neemias, você não está bem. Eu vejo uma tristeza no seu coração. Eu disse ontem, não precisou Neemias desabafar, não precisou ele postar no Facebook a situação,
Não precisou ele se desesperar. Só enquanto ele jejumava e orava e não falou para ninguém, Deus foi lá no coração do rei, que era ímpio, e moveu o coração dele. Quando o rei olhou para Neemias, falou: seu semblante é diferente, você não está legal, senta aqui comigo, vamos conversar. Deus já havia tocado, você não entendeu, eu estou te explicando. Enquanto você está dependendo dele, buscando ele, Deus está movendo o coração de quem tem para te abençoar. Deus está movendo o coração de quem pode para te estender a mão. Não se preocupa, é fase, ela está acabando. Eu determino na tua vida, debaixo da autoridade, que Deus está descendo com resposta, e Ele está levantando reis ao teu favor. Governos estão vindo na tua direção, mas a resposta vai chegar de um jeito ou de outro. Deus vai responder na tua vida. Aleluia, 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 oh glória. E Neemias chega ao rei e conta para ele a história. O rei fala: Neemias fala: o meu povo está destruído, eu estou aqui na terra, rei, te servindo. Neemias tinha um cargo importante de confiança, ele era copeiro do rei, ou seja, antes do rei beber um copo de água, como essa irmã acabou de fazer, Neemias primeiro tinha que dar o primeiro gole. Por quê? Porque se a água tivesse envenenado, se o suco tivesse envenenado, se a Coca-Cola tivesse envenenado, apesar que a fábrica não tinha começado há 2.500 anos atrás, mas não iria matar o rei. Havia muito isso naquela época, não é? E Neemias era um homem de cargo importante, ele era o copeiro, ele provava o alimento, ele provava a bebida, antes que o rei se alimentasse. E agora o rei olha para ele e vê que ele está triste. Fala comigo o que está acontecendo. Aí Neemias desabafa: rei, eu estou aqui te servindo com todo o meu coração, só que a minha terra está destruída, os muros estão arruinados, e eu sinto que Deus está me chamando para uma grande obra. Ei, quando chega o momento de você fazer como foi dito pelo pastor, não precisa ninguém te empurrar, não precisa de proposta do diabo para confundir a sua mente. Você vai saber, o seu coração vai se encher. Para de querer andar por proposta dos outros, seja dirigido pelo Espírito de Deus que comove o seu coração. Tem muita gente, pastores, que quer fazer do jeito dele, pega na empolgação do momento e acha que isso vai trazer um bom resultado. Ei, quem começa na empolgação tem que aprender que a empolgação acaba, tem que aprender que todo aquele momento de emoção fica para trás, e só resta a fé de quem realmente se entregou debaixo de um propósito, de uma convicção. Para de andar por emoção, deixa o Espírito de Deus te conduzir. A emoção acaba, mas a fé fica. Neemias falou: rei, eu sinto no meu peito um chamado, agora eu quero que você olhe para cá. O negócio começa a ficar mais interessante, porque Neemias tem tudo o que ele precisava. O rei, ele tem a atenção do rei, ele tem a atenção de todo o palácio, ele dorme em um quarto com ar-condicionado, ele é um homem aclamado, ele anda nos passos do rei, ele mora dentro do palácio real. Não tinha necessidade dele deixar o seu cargo importante para viajar quilômetros de distância, ir lá para uma terra que estava desolada e começar a construir muros. Só que tem um detalhe, querido: não importa onde você esteja, quando o peso da chamada queima na tua alma, você pode ter juntas de boi, você pode ser o maior fazendeiro do Brasil, vai ter que matar os bois e aceitar a chamada de Deus, porque o peso da responsabilidade pesava sobre os ombros de Neemias. Ei, já foi falado aqui, aqueles homens estavam pescando. Jesus chega
olha para e fala: segue-me. Eles estavam pescando, e sabe para quê? Para poder vender peixe e manter a sua casa, manter os seus filhos, manter a sua indústria, manter o seu nome limpo na cidade, manter uma dignidade, trazer uma escola, um recurso para os seus filhos. Aí um homem estranho está passando lá de longe, uma renca de gente está seguindo ele. Pedro nunca tinha visto, e quando o homem se aproxima, o homem olha para ele e diz: segue-me. Você não está entendendo? Oh meu Deus, segue-me, segue-me. Está na hora de você parar de trabalhar para você e começar a trabalhar para o dono da obra. Está na hora de você deixar de ser o patrão de você mesmo e se alistar nos exércitos do céu, porque Deus já desceu nesse lugar com uma mensagem, e a palavra de Deus para você é: segue-me, 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 porque eu vou te levar por outro caminho. Mas fica tranquilo, a canoa não vai ficar vazia, os peixes vão multiplicar. Sou eu que estou te enviando para a obra, também sou eu que vou cuidar da tua casa. Segue-me. Paulo, mas eu tenho que terminar o almoço. Segue-me. Eu tenho que lavar o resto da roupa. Segue-me. As almas não estão esperando. Satanás já acorrentou, amordaçou, o valente já manietou e está levando elas para o inferno. Então para de fazer o que tu está fazendo e segue-me, segue-me, porque através de você que eu vou curar, que eu vou libertar, que eu vou trazer alma perdida. Eu não quero saber que nível escolaridade você está. Segue-me, segue-me, segue. Tem que ser muito doido da cabeça para ouvir uma palavra dessa e obedecê-la. Eu não sei em que nível de fé você mora, mas eu sei que Pedro, irmão, pegou a azeite que ele estava limpando, lavando e já jogou para o lado. E diz: a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Eu vou andar pela fé. E isso não significa que não vai ter trapaça, que não vai ter queda, que não vai ter fracasso. Já foi falado aqui que ele afundou no meio do mar, mas a voz lá do começo que disse para ele segui-lo foi a mesma voz que estendeu a mão, levantou ele do mar e disse: homem de pouca fé, porque você duvida da minha palavra? Eu ainda sou Deus suficiente para te dar vitória, para você entrar no mar e sair do outro lado. Sou eu que te faço andar pelas ondas do mar. Não te preocupa, apenas obedece e segue-me. Ele está nesse lugar, eu sinto. Ele está dizendo para alguém aqui essa noite: o meu, oh Espírito Santo, a obra dele na tua vida, querido, é muito grande. Escute, vamos voltar para a mensagem. Já deu 11 horas, falta 3 minutos. Neemias entra dentro de Jerusalém. Olha para cá. A visão do nauta, do filho da pátria, agora o entristece profundamente. Ele havia ouvido falar histórias e rumores de que a cidade estava destruída, mas quando ele chega lá, o cenário é mais caótico do que haviam descrevido. As mulheres pobres, as senhorinhas, as viúvas estavam sem casa, sem lugar, os muros derrubados. Eu disse ontem, a potencialidade de uma cidade era medida pelos muros que ela tinha, pelos portões que a protegia das trincheiras dos inimigos que vinham de longe para tentar derrubar e invadir a cidade. Ou seja, cidades de muro caído e de portão quebrado era cidade fácil para invasores.
ladrões e ceifadores e saqueadores entrar, matar pessoas e levar o que bem queria. E essa era a situação da grande cidade que Deus tanto elogiara, que Deus levantara tantos profetas. A grande nação que saiu das entranhas de Abraão era a cidade do Todo-Poderoso. Ei, Neemias chora, Neemias pranteia, porque ele não suporta ver a grande promessa de Deus caindo por terra. E ele agora vai abaixar e vai colocar os seus ombros à disposição, porque se tem uma coisa que um homem obediente agrada em Deus, é quando ele empresta o seu ombro para levantar promessas que estão caídas. Você não está entendendo? Deus te chamou para você suportar nos seus ombros o peso da promessa que alguém deixou cair por terra. Ele olha para a nação de Israel e diz: está caída, mas eu vou ser uma chave na mão de Deus, eu vou ser um instrumento na mão de Deus para restaurar a cidade caída. Deus está dizendo para você: eu conto contigo para a minha grande obra. Eu te chamei e eu quero usar os seus ombros, eu quero usar as suas mãos, eu quero usar a sua boca, eu quero usar os seus pés. Então usa-me, usa-me, usa-me. Deus vai te usar. Deixa-me te dar mais uma revelação que chegou agora há pouco aqui. Os varões cantaram e disseram: usa-me, minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Aleluia. Neemias era o líder da reconstrução. Glória a Deus. Ageu era o profeta que trabalhou profetizando naquela época. Neemias põe a mão na massa e ajuda a construir os muros. O profeta Ageu, ele proclama com a boca para que o povo não parasse. Zorobabel é levantado como príncipe e governador para, com a sua palavra de autoridade, determinar coisas e assim o povo obedecer. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Glória a Deus. Tem pessoas que Deus vai usar as mãos para colocar as mãos na massa e fazer. Tem pessoas que Deus vai usar a boca. Você vai ser profeta para influenciar o povo e avisar o meu líder para não desistir, porque eu estou nesse negócio. Tem gente que Deus vai usar os pés. Ele vai ser aquele que vai fazer o corre do trabalho. Ele vai na casa do fulano quando está desanimado: bora lá, porque o pastor está precisando, a obra não pode parar. Eu não sei qual é a área que Deus te chamou, é você que tem que saber. Mas se é com a tua boca, então começa a profetizar. Se é com a tua mão, então põe a ela no arado, arregaça as mangas e vai fazer. Se é os pés, se é os joelhos, se é, seja o que for, seja a ferramenta de Deus certa para a necessidade certa e para de querer entrar no trabalho dos outros. Se Deus não te chamou para profetizar, não faz isso, vai dar problema. Fica na situação: Paulo, eu fui chamado só para cantar. Então escolhe hinos espirituais e venha e traga avivamento para o povo. Faz o céu descer, levita. Abra a tua boca e adore. Aonde Deus te chamou é aonde você tem que permanecer. Aleluia. Aleluia. Santo, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Neemias é: vamos reconstruir, bora reformar. Ei, sabe o que Neemias estava dizendo? Bora devolver a identidade dessa cidade. Alguém não pegou, ninguém deu glória. Bora devolver a identidade dessa cidade. Vamos parar de passar aí na frente e ficar zombando dela, dizendo: essa aí era a cidade do Deus poderoso. Vamos parar, porque a gente vai devolver a identidade. Os muros vão ser levantados.
Aleluia, os portões vão ser bem cravados de novo. Deus está dizendo para alguém: firma bem as cordas e puxa. Arma bem o alicerce das estacas aonde você vai construir. Porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. O transbordar é a identidade que o crente não pode perder. Pode até estar passando no vale, pode até estar passando no sofrimento, mas a sua identidade é a presença. Tem que carregar a presença no vale e tem que carregar a presença no monte. Tem que carregar a presença quando está sozinho e tem que carregar a presença quando está acompanhado. A presença é a identidade. Perca tudo, mas não perca a presença. E a presença não fica se os muros e os portões não tiver reforçado. Você não entendeu? Se você tiver com brechas para o pecado e para o diabo na sua vida, a unção não vai permanecer no seu ministério e nem na sua vida pessoal. Tem que fazer um reconcerto. Tem que pegar o tijolo que está faltando e colocar naquela brecha que ficou aberta. Porque unção e azeite não para em vaso rachado e faltando peça. Eu acredito que essa manhã Deus vai trazer um enchimento nos vasos dele. Porque eu estou vendo pessoas aqui que estão com os muros levantados, os portões erguidos, e Deus está dizendo hoje: é para encher, é para encher. Porque eu passei desde o começo do ano trabalhando na tua vida, moldando o teu caráter, construindo a identidade. É para você carregar a minha presença ilimitada na sua vida. Para terminar, sabe o que acontece? Aparecem 3 homens. Repita comigo e diga: 3. Os nomes deles eram Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens parecem que saíram da boca do inferno, porque eles foram lá para atrapalhar a obra de Neemias. Ou você achou que era fácil? Ou você achou que o seu chamado não ia causar inveja no inferno? Os profetas do demônio já receberam a revelação do capeta lá das profundezas. O fulano está fazendo a obra, vai lá e atrapalha, porque eu não gosto de ver aquilo acontecendo. O diabo, ele trabalha 24 horas para arrancar você do seu posto e tirar o seu legado. E como ele não pode vir pessoalmente, ele vai usar os profetas dele. Para isso ele tem Sambalate, ele tem Tobias, ele tem Gesem, e ele tem qualquer um que empresta o ouvido, a boca e o coração para ele falar. Só que quem é profeta de Deus e tem discernimento, ele já tem uma ligação com Deus e ele sabe. Quando eles chegaram e começaram a intimidar, começaram a lançar medo, começaram a zombar de Neemias, começaram a enviar tropas inimigas para destruir, para matar, amontinaram um plano para poder pegar Neemias, sequestrá-lo, matá-lo, derrubá-lo. Neemias não sai do seu posto, Neemias não se entrega, Neemias não se vende e Neemias não se amedronta. Porque quem sabe da chamada e do compromisso que tem com Deus não fica se vendendo por pouca coisa, não tem medo de perseguição. Ele sabe que macumbaria não pega em crente, oração contrária não derruba crente, perseguição não fere crente, porque o Deus que ele serve está na retaguarda, está na frente, está atrás, está do lado, está do outro. O Deus dos exércitos é o seu refúgio. Tem gente aqui que está sendo perseguido e está achando que é por nada. Não, não é por nada. O diabo quer te derrubar. Ele quer te derrubar.
Porque ele sabe que você na presença de Deus vai ser problema para ele, vai causar muito fruto, vai arrancar muita gente das garras dele. Então ele está vindo com tudo. E aí ele usa os pilantras dele para poder trazer palavra, para tirar a sua fé, para matar. Não vão matar, não vão ferir, não vão derrubar, não vão destruir, porque os muros nesta manhã está sendo reforçado. Eu finalizo aqui nessa última parte. Já foi falado aqui. O que é que Neemias faz? Ele rebate a crítica, olha para cá. Não. Ele liga para a polícia, não. Ele levanta uma tropa para pelejar por ele e matar os outros, não. Ele começa a espalhar e fala mal do fulano, ele está se levantando contra mim, também não. Ele faz o que está escrito na camiseta das irmãs. Ele se ajoelha, olha para o céu e diz: Deus, reforça as minhas forças e fortalece as minhas mãos. Você não pegou, deixa eu te explicar. A cena que eu vejo é um homem prostrado. E esse homem que está de joelho, está prostrado, está com a cabeça baixa, ele é fraco. Ele é fraco. E o nome desse fraco é Neemias. Agora, o que Neemias está fazendo? Deixa eu te explicar. Ele está prostrado, ele está com a cabeça em terra, e ele está clamando. Só que tem um problema. O homem fraco, ele está clamando ao Deus forte. O homem fraco, ele está orando para o Deus forte. E o que acontece? É que o Deus forte, ele trabalha pelo homem fraco. O que acontece é que o Deus forte, ele está ouvindo o homem fraco. O que acontece é que o Deus extremamente forte está do lado de quem é fraco. É fraco, é fraco, mas ele é forte, ele é forte. Oh, meu Deus, ele é forte. Olha para cá. Neemias vai clamar. E ele não vai clamar apenas ao Deus chamado de Emanuel, porque o Deus Emanuel significa Deus conosco. Ele vai clamar o Deus por nome Ezequiel, porque o significado do nome Ezequiel é: Deus me fortalece, Deus me fortalece. Quando ele está dizendo Deus me dá força, ele está clamando ao Deus Ezequiel e dizendo: eu quero a tua força, a minha já acabou, eu estou fraco, mas eu sei que é na tua presença que eu sou fortalecido. Vai ser fortalecido nessa manhã, vai ser fortalecido nessa manhã, vai ser fortalecido nessa manhã. Fica de pé, vamos terminar.